Obrigado, Denis. É um prazer estar aqui hoje apresentando o nosso trabalho. Você sabe como é que é a luta nossa de pesquisa, de conhecimento, de tentar trazer essa questão da ciência para o trabalho policial. Hoje eu vou falar especificamente sobre a contribuição da psicologia na investigação de estupro. Então, meu nome é Bruno Costa, sou datiloscopista aqui da polícia, e quem quiser me encontrar depois é só ir lá no Instagram, @psi.bruno.costa, e conversar. A gente vai conversar, trocar umas ideias, pode fazer perguntas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre esse capítulo do livro, né, da psicologia investigativa, que é sobre esses crimes de estupro. Nós vamos focar um pouco hoje em como eu comecei essa pesquisa, como eu tentei trazer informações em relação a isso. Vamos lá? Então, eu trabalho na Escola Superior de Polícia Civil, aqui de Goiás, principalmente na parte de pesquisa. Nós criamos uma seção chamada CECAUS, que é uma seção de ciências comportamentais, análise e observação de suspeitos. Se eu não me engano, é uma das primeiras sessões aqui no Brasil que trata dessa questão da ciência comportamental e tudo que a psicologia pode trazer para o trabalho policial. Uma luta muito grande. E conto com o Denis, conto com o William, que daqui a pouco ele vai dar palestra para a gente também, com profissionais do Brasil inteiro e até de outros lugares também, para ajudar nessa questão da pesquisa. O que é psicologia, o que é ciências comportamentais, o que a ciência pode contribuir no trabalho investigativo, no trabalho da Polícia Civil. E o trabalho nosso dessa pesquisa, começou quando eu trabalhava na divisão de tecnologia. Eu trabalhava na seção de inovações, em identificação humana, e na seção de retrato falado até o início desse ano. Então, lá fazendo o trabalho, eu trabalhava principalmente com a questão do retrato falado. Eu era o chefe, né, fazia pesquisa, que é a seção de inovações, e trabalhava com retrato falado, principalmente com vítimas de estupro. E você sabe que esse crime é um crime que causa uma comoção muito grande, é um crime que causa uma questão muito grande psicológica nas vítimas, na família. Eu não sei se algum de vocês já conviveu com alguma pessoa que foi vítima desse crime, ou tem alguma pessoa na família também. É um crime devastador, causa bastante sim, problemas mesmo, e a gente tem que dar uma solução, a gente tem que pesquisar, nós temos que fazer alguma coisa para conseguir resolver esses crimes, até prevenir também, mas depois investigar e conseguir pegar esses criminosos. Através desse estudo, eu consegui mesclar essa questão do retrato falado que eu trabalhava, que é com vítimas de estupro, mais a questão do criminal profile, mais a questão de outras pesquisas, para a gente conseguir linkar crimes que eu estava observando que poderiam ser do mesmo autor. Esse foi o primeiro ponto. De repente, eu estava trabalhando com retrato falado, e de repente comecei a ver umas imagens da descrição das vítimas muito parecidas. E eu pensei assim, pode estar acontecendo alguma coisa em relação à repetição de crimes na questão de estupro. Aí eu comecei a investigar. Mas, primeiramente, vamos ver o seguinte. Em relação ao retrato falado, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seria o retrato falado. Vocês conseguiriam descrever a face de uma pessoa? Pense um pouco. Será que vocês conseguem descrever uma face de uma pessoa? Por exemplo, alguém já foi assaltado, ou teve conheceu uma pessoa rapidamente assim, cumprimentou e tudo assim. Depois você conseguiria descrever essa face? Lembrar dos detalhes do rosto, da face, às vezes do que a pessoa estava vestido, detalhes. Será que vocês conseguiriam isso? E uma outra pergunta também, o que te impediria de lembrar os detalhes da face? O que impede nosso trabalho policial, às vezes, de conseguir a informação da vítima? Daqui a pouco o William vai falar para vocês de falsas memórias, entrevista investigativa. Esse ponto é muito importante para o nosso trabalho desse link também dessa questão do estupro, porque nós precisamos coletar informações de qualidade e quantidade. E para ter uma referência desses estudos, dessas pesquisas, eu participei de vários cursos, desde o FBI, na Escola Superior aqui de Goiás, com os professores do SACAD, da Espanha, Polícia Federal, Interpol, para poder trazer conhecimento. Mas também fiz parceria com professores de universidades aqui do Brasil, que não fazem parte da segurança pública, mas que acrescentam muito, muito mesmo, pesquisadores para nosso trabalho de investigação. Para fazer esse trabalho, eu criei toda uma dinâmica de onde eu trabalhava no Instituto, para pesquisar crimes de estupro, através do retrato falado, usando outras técnicas também, mas com base principalmente nessa questão do criminal profile, análise da entrevista, né? Então, eu pegava a entrevista das vítimas, ou eu fazia entrevista com as vítimas, e comecei a analisar alguns pontos que se repetiam no modo operandi do criminoso. E juntando com isso, a análise da morfologia da face desse retrato falado. Para isso, nós desenvolvemos também um protocolo da análise da morfologia dessa face.
através da seção de prosopografia do Instituto de Identificação. Então, nós pegávamos o retrato falado, analisávamos os pontos da morfologia da face, juntávamos mais também com esses modos operantes, criamos uma tabela dinâmica com vários dados, que agora eu vou mostrar para vocês algum desses dados, e depois nós tentávamos fazer um link desses crimes. Nós procurávamos também num sistema chamado ARPIA, que é um sistema de busca de imagens, que você coloca uma imagem questionada para buscar alguma pessoa no banco de dados criminal que tenha dados da face, biométricos e tudo. Nós juntamos várias ferramentas para a gente poder tentar isso, fazer esse trabalho. Esse trabalho vem sendo desenvolvido há 3 anos e nós chegamos a algumas conclusões bem interessantes em relação a ele. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa também que nós temos que ter em mente em relação aos crimes. Quando nós temos o crime de estupro, tem uma timeline do crime até o ponto de investigação. Primeiro, vocês podem ver aí uma pessoa com moto simbolizando que aconteceu o crime. Depois, geralmente, as primeiras forças que chegam no local de segurança é a polícia militar. E nesse ponto, nós também temos que entender um pouco em relação à coleta de informações. Isso é muito importante, a forma de abordar, a forma de perguntas, para não haver contaminação. Depois nós temos na delegacia, esse cérebro representa a delegacia, que nós temos que fazer entrevistas investigativas, saber lidar com a questão das falsas memórias, que daqui a pouco o professor William vai ministrar aula para vocês. Depois tinha um retrato falado, aí depois dava prosseguimento na investigação. Nem sempre tinha um retrato falado, não são todos os crimes, depende muito do pedido do delegado, mas eu posso falar para vocês que acrescenta bastante. Mas o que vem a ser essa questão do retrato falado? Esse retrato falado, ele é a produção de uma imagem de uma pessoa a partir da descrição da face. Então, nós fazemos uma entrevista com a vítima ou com a testemunha, uma entrevista investigativa, uma entrevista que tem que basear no rapport, todas aquelas técnicas que daqui a pouco vocês vão ver sobre isso. E nós queremos coletar alguns dados, principalmente de aspectos gerais, físicos gerais, sexo, idade, cor, compleição, específicos, por exemplo, o formato do rosto, da cabeça, testa, olhos, detalhes específicos ou alguma característica distintiva, uma tatuagem, uma cicatriz. Esse é o processo de retrato falado. E também, usando essa metodologia que nós aprendemos com a Polícia Federal, que temos um banco de imagens, tanto de rosto, tanto de olhos, de nariz, de boca, de cabelo, de tipos de roupa, para poder fazer essa montagem através do computador. Antigamente, o retrato falado era feito através de desenhos, à mão mesmo, através do desenhista, artista, mas hoje usamos um procedimento que ele é muito mais técnico, muito mais, usa mais a tecnologia para poder ajudar nessa confecção desse retrato falado. Para ajudar a mais detalhes ainda do retrato falado, que antigamente era só feito facial, nós trouxemos uma técnica que foi de Pernambuco, do Instituto de Identificação de Pernambuco, que é fazer a questão do corpo também, que é o retrato falado corporal, que ajuda muito porque traz outras informações, como roupa, como o tipo físico, como vários outros detalhes de tatuagem. E nós acrescentamos aqui em Goiás a descrição objetal, que descreve todos os objetivos, ou todos os objetos que o suspeito estava, como armas, veículos, todos os outros detalhes. Por exemplo, aqui tem uma ideia, isso aqui é uma composição, isso aqui não é fictício, não existe. Eu criei esse personagem para a aula. Eu coloquei essa régua para ajudar na questão do tamanho, descrever os objetos, o corpo, a tatuagem, o que estava vestindo. Tudo isso pode trazer bastante informações para a questão do retrato falado. É uma metodologia própria. Nós temos que ter essa entrevista sistematizada, usamos programas de edição e editoração e tem as incursões artísticas. Mas lembrando, gente, que o objetivo desse retrato falado é auxiliar na investigação policial. Então, nós temos um passo inicial para a elucidação de um crime. Não é uma fotografia do suspeito, vai fazer lembrar a pessoa, mas nós precisamos reduzir o universo de suspeitos. E nem sempre nós temos resultados positivos, porque tem muitos detalhes, por exemplo, no momento do crime ou não, como é que essa vítima conseguiu ter o foco, atenção, às vezes na face. Então, mas o retrato falado é uma ferramenta que pode auxiliar bastante na investigação. Estou falando isso porque foi a partir do retrato falado que nós começamos a analisar esse crime linkar esses crimes de estupro. Então, foi a partir desse trabalho de retrato falado, de trabalhar com vítimas de estupro, que nós começamos. Para vocês terem uma noção só como é que é complexo essa questão do retrato falado, chega uma vítima e, muitas vezes, na delegacia, você está conversando com ela, pede para ela descrever o criminoso. Vamos lá, ela fala, o rosto dele era redondo,
a cor da pele era parda, ele tinha os olhos castanhos e tinha um olho azul e o outro castanho, as orelhas eram pequenas e de abano, o cabelo curto, ralo, castanho, os lábios grossos, pescoço curto, camiseta azul de lisa, tem um nariz achatado, tinha um terço no braço. Isso aqui é só uma descrição fictícia, só estou trazendo para vocês uma informação que poderia ser uma descrição da vítima ou testemunho. Vocês conseguem imaginar o rosto da pessoa só por esses detalhes? Então ela chega lá e fala: esse aqui essa descrição é o criminoso, é o criminoso, o suspeito. Vocês conseguem descrever? Olha só, tanto que é complexo. Poderia ser muito bem esse caso aqui específico, que é um caso de estupro aqui no interior de Goiás, que através da descrição do retrato falado, que não é idêntico, mas traz muitas características parecidas. O olho é igualzinho. Eu deixei à tarde, apesar de ser fontes da internet, jornais, está na internet, essa imagem dele. Coloquei tarja, mas por precaução. Mas a questão do olho é igualzinho. O olho tem a descrição do terço. Então, essa questão do retrato falado pode ajudar no processo de investigação, de falar, ele tem essa característica, ele tem essa outra. Então, o retrato falado ajuda. Esse cara, esse cidadão, esse suspeito, ele é um estuprador que foi preso, acho que no ano passado. Mas vamos voltar aqui um pouquinho nos crimes diários. Para entendermos um pouco disso, além do retrato falado, que nós já tínhamos a informação da morfologia da face, nós começamos a analisar um pouco a questão do estilo, do modus operandi. Então, nós temos uma vítima que geralmente acontece os crimes, principalmente esses de rua, que acontecem, às vezes, em bairros mais afastados do centro, às vezes em locais perto de mato, que a vítima não tem como muito pedir socorro, acorda, às vezes é um horário que é muito cedo que ela sai de casa. Então, geralmente, é mais ou menos assim que funciona os crimes. Ruas mais desertas, pessoal, difícil de acesso, às vezes ruas que não tem câmera e tudo, onde o criminoso se aproveita dessa situação para cometer esses crimes de estupro. A partir daí, a gente começou a pensar em questão do modus operandi. Então, nós já tínhamos a face, o retrato falado do criminoso, e eu comecei a analisar as entrevistas, para ver quais são os modus operandi. Então, nós chegamos a alguns pontos, como o estilo de aproximação. Então, nós temos alguns estilos de aproximação, e tudo isso aqui está no capítulo do livro, pessoal, da psicologia investigativa, que fiz junto com o professor Denis e com a professora Bruna. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, por exemplo, o embuste, que é muitas vezes o criminoso chegar, pedir informação, é uma forma diferente de abordagem. Nós temos a surpresa, que às vezes o criminoso fica esperando, fica observando a vítima não percebe. Nós temos também o ataque ao blitz, que muitas vezes já chega com um pouco mais de violência. Então, são alguns modus operandi, alguns comportamentos diferentes que os criminosos eles podem usar para essa aproximação. Tudo isso traz informações importantes para o processo de investigação. Então, quando acontece o crime, a vítima muitas vezes fica abalada e tem aquela reação de fugir, de lutar ou congelar. Isso pode acontecer, sempre acontece, na verdade, né? Então, a vítima ela pode tentar fugir, correr daquela situação, ela pode tentar lutar, partir para cima, brigar, entrar em luta corporal, ou ela pode congelar a uma paralisação, ali, às vezes a pessoa não consegue fazer determinados comportamentos. Então, isso é importante entender também, que a vítima tem algumas reações nesse momento que é abordado, nesse momento do crime, e acontecem algumas coisas, como visão em túnel. Então, ela foca muitas vezes em algum ponto, às vezes ela não consegue, nessa visão de túnel, ela não consegue analisar o que está acontecendo ao redor. Às vezes ela tem perda auditiva, ela não consegue captar algumas informações, alguns sons do ambiente, tem perda da capacidade motora, conduta irracional, muitas vezes ela corre na frente do carro, ou igual aqui em Goiânia, quando o estuprador entrou, ela pulou acho que foi do primeiro andar, acabou quebrando as duas pernas, ou incapacidade para pensar claramente. Tudo isso pode acontecer. Lembrando que isso aqui é importante para entendermos um pouco, tanto que essa reação fisiológica que a vítima tem no momento do crime, muitas vezes faz com que ela tenha alguma dificuldade de lembrar alguns detalhes da face, do que aconteceu, de alguns detalhes que são importantes. Por esse momento, ela não está em condições de ter o foco atencional, a percepção dela é alterada. Isso é importante para entendermos um pouco dessa psicologia do testemunho, que também é outro ponto bem importante para a investigação. Outro
Outro ponto também é a questão da testemunha, né? Será que a testemunha estava com foco? Será que ela conseguiu prestar atenção? Então, a testemunha também é importante na hora da coleta da informação, usar técnicas de entrevista investigativa, que vocês vão daqui a pouco, aprender mais isso com o professor William. Então, no local do crime, igual eu estou falando para vocês, muitas vezes há uma contaminação da forma de fazer perguntas, da forma de abordar, da forma de mostrar o suspeito ou não. Tudo isso pode contaminar a imagem, depois causando um falso reconhecimento e prejudicando também no processo de retrato falado. A mesma coisa acontece na delegacia, nós temos que usar técnicas específicas de entrevista investigativa, que daqui a pouco vocês vão ver com o professor William, que ajuda muito na coleta de informações de qualidade e quantidade, o que vai ajudar no nosso processo da montagem das análises, né, das informações que são relevantes para linkar esses crimes de estupro. Nós estamos falando tudo disso, nós estamos falando como foi feito esse trabalho de pesquisa aqui. Igual lembrando para vocês, nesse momento de ansiedade, ou o momento da coleta de informações também na delegacia, se a vítima tiver com um nível muito grande de ansiedade, pode prejudicar a questão da descrição, a memória, tomada de decisões, raciocínio. Então, nós temos que usar técnicas específicas. A mesma coisa com o reconhecimento. Dependendo de como você mostra alguma imagem fotográfica, algum suspeito único, pode causar esse problema no reconhecimento e na descrição também da face. Muitas vezes você mostra um álbum de fotografias, igual às vezes acontece. Isso faz com que há uma contaminação dos detalhes e tudo. Na hora que vai fazer a descrição, prejudica totalmente a questão do retrato falado. Então, para concluir essa questão, a psicologia do testemunho é muito importante para a coleta de informações, para esse trabalho que nós realizamos em relação a esse link dos crimes de estupro. Nós temos que coletar informações no reconhecimento ou no testemunho que ajude nesse trabalho de investigação. Voltando aqui ao trabalho de pesquisa, então, o primeiro ponto foi desenvolver uma forma de analisar a morfologia da face. Nós fizemos isso através desse manual de identificação humana, feito aqui em Goiás pela professora Joyce, que é um estudo da morfologia da face. Então, nós pegávamos o retrato falado, analisávamos a morfologia, colocávamos numa tabela dinâmica para analisar se estavam repetindo detalhes do rosto de criminosos. E nós conseguimos alguns dados bem interessantes em relação a isso. Então, nós temos vários dados que nós podemos analisar, como cabelos, olhos, orelha, queixo. Cada um tem um detalhe específico que nós analisávamos cada retrato falado, colocávamos numa tabela dinâmica para a gente poder fazer o link através dessa tabela dinâmica. Outra coisa interessante que nós também fizemos aqui foi uma pesquisa em relação ao retrato falado para analisar o que as vítimas mais conseguiam lembrar do criminoso. E é engraçado que a maioria das pessoas achavam que era em relação aos olhos, boca, nariz, mas na verdade são as partes mais externas do rosto. Isso é bem importante, que a gente consegue entender um pouco o que a gente pode fazer o link depois, que é mais confiável dos detalhes da face, nessa tabela dinâmica, para esse processo de investigação. Então, a partir desses dados, da coleta de informações, da entrevista investigativa, dos dados já coletados, do retrato falado, da morfologia da face, nós começamos a juntar esses dados em tabelas dinâmicas. Então, tinha um atendimento, ou tinha dados já passado antigo no arquivo, nós classificávamos esses dados através da leitura, da análise, da entrevista, através do retrato falado, colocávamos numa tabela dinâmica e íamos puxando alguns dados. Eu queria saber modus operandi, alguma característica específica da face, algum detalhe, alguma particularidade, e íamos fazendo o link. E nós conseguimos perceber que realmente existia vários itens que poderiam ajudar muito no processo investigativo, que poderiam linkar casos mesmo. O que a dificuldade maior no momento, quando começamos esse trabalho, é que foi baseado no começo na prática, né? Então, eu não consegui, na época, encontrar materiais específicos para fazer esse link. E eu comecei a analisar o que se repetia nos casos. Repetir isso, aí fazia os links, foram mais de 150, muito mais do que isso. Até quando eu fiz a pesquisa, foram 150 análises, depois eu fiz ainda mais ainda. Até então, entrar em contato com o professor Denis, para a gente poder dar uma cientificidade maior, fazer uma boa pesquisa, procurar, e nós conseguimos criar vários itens que podem ajudar muito nesse processo. Então, desde dessa parte
do modus operandi mesmo, mas a parte da morfologia da face, nós conseguimos linkar alguns casos. Esse caso especificamente, ele foi resolvido pelo DNA. Esse é um criminoso contumaz, ele foi um dos maiores estupradores de Goiás, mas quando foi pedido o relatório, que eu fiz um relatório em relação a isso, ao Criminal Profile, tinha o retrato falado dele e 2 vezes, porque só tinham 2 vítimas que tinham feito o retrato falado dele, e que comprovou que realmente nós conseguimos analisar a questão do modus operandi. Então, a partir de um pedido feito pela polícia, consegui analisar vários crimes através do modus operandi e fazer um link com o retrato falado. E nós conseguimos observar que realmente dá para trabalhar, dá para fazer isso, mas esse caso específico foi resolvido através do DNA. Mas mostrou que através de um trabalho de pesquisa, modus operandi, mais retrato falado, poderia ajudar muito o trabalho policial. Isso é a parceria que nós fizemos, né, com o professor Denis, mais a professora doutora Bruna, aqui de Goiás, que ela também é policial. Nós conseguimos fazer esse trabalho, fazer esse levantamento, deixando alguma coisa bem interessante para o capítulo do livro, que é uma coisa que nós não tínhamos e agora nós temos, que é entender um pouco dessa questão dos detalhes, né, do que se repete, o que a gente pode analisar, o que nós podemos analisar, o que nós podemos linkar, como fazer isso, uma descrição mais específica em relação a isso, a relação do fato, a detalhes específicos de como foi o crime, como o suspeito agiu, qual o local. São vários detalhes específicos que está lá no livro, vocês podem depois adquirir o livro, vocês vão ver que é uma coisa bem interessante. Essa era o que eu queria falar para vocês, como foi feito esse trabalho, como foi realizado esse trabalho através do retrato falado, que eu comecei a perceber que estão repetindo algumas imagens, como foi essa pesquisa, como foi linkar isso, e o tanto que é importante o trabalho de pesquisa, o trabalho desse conhecimento, parcerias, para a gente poder melhorar cada vez mais o trabalho da polícia, visando uma polícia do futuro, uma polícia do futuro que tem que entreviste melhor, que pesquise melhor, que tenha mais acesso ao conhecimento, ajudando muito na resolução de casos.